Vamos conversar sobre o que Jesus trouxe no meu coração essa manhã? Todos os dias quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo é falar bom dia, Jesus, e começar o meu dia ali, levantando da cama, escovando meu dente, lavando meu rosto. Eu amo tomar um banho de manhã, então também é o momento que eu converso com Jesus no banho. Eu fico aqui a manhã todinha na minha casa, moro sozinha, conversando com Deus. E uma coisa muito legal essa manhã é que no momento em que eu acordei, Jesus trouxe ao meu coração o versículo: seja forte e corajosa. E eu tenho os meus momentos de devocional, tenho os meus momentos que eu pego a Bíblia e que eu vou conversar com Jesus, mas também tem os momentos em que eu simplesmente escuto Jesus falar comigo e reflito sobre aquilo ali. E hoje foi um desses dias que eu peguei e comecei a refletir sobre sermos fortes e corajosas, né? E quando Jesus trouxe isso ao meu coração, ele trouxe de uma forma direcionada. Ele falou assim, olha, com essas palavras do versículo, né? O Espírito Santo trouxe muito forte ao meu coração, assim, não é sobre você ser só forte. Porque eu acredito genuinamente que a minha maior força, aquela força que vem de dentro nos momentos muito desafiadores, são forças que vêm dos céus, sabe? Eu realmente acredito que em mim, pura e simplesmente, não existe a força necessária que eu preciso para viver todas as adversidades e os desafios da vida. E eu fico pensando muito em quem não consegue desenvolver essa força divina mesmo. Porque as aflições, né, do mundo, elas são muito grandes. Elas são experiências que eu, em alguns momentos, falo, gente, como que seria possível suportar isso se eu não tivesse Jesus comigo, né? Se eu não acreditasse que existe em mim uma força sobrenatural mesmo. E eu acredito que todas as oportunidades que Deus tem de aprimorar o meu caráter, de me fortalecer, Ele faz. E aí eu tava orando mesmo, colocando essa situação diante de Deus, de desenvolver em mim essa força e essa habilidade divina com Ele, de crer apesar das circunstâncias e de acreditar apesar das dificuldades. E Ele trouxe ao meu coração, não basta ter força, é necessário ter coragem. E aí eu pensei assim, realmente isso é o que divide as pessoas bem-sucedidas das pessoas com ideias geniais. Ao longo da minha trajetória eu tive muitas ideias, eu recebi muitos conselhos, eu conheci muitas pessoas extremamente criativas. Eu me encontrei com pessoas que eu tinha certeza que dariam muito certo e que conseguiriam executar as coisas. Mas existe um detalhezinho assim, não basta nós sermos fortes e resilientes, nós precisamos ter coragem. E a coragem, ela te faz avançar além daquele ponto da criatividade. Então a gente tem uma ideia genial, a gente cria algo muito incrível na nossa mente, a gente idealiza esse projeto, a gente consegue visualizar praticamente ele acontecendo, mas às vezes na hora de agir para aquilo ele funcionar, a gente trava. A gente fala assim, gente, e se der errado? Meu Deus, mas e se eu não der conta? Nossa, mas e se alguma coisa falhar? E se alguma ideia que eu tô tendo ao longo desse processo não acontecer conforme eu queria? Quantas vezes eu já vivi situações em que eu arrisquei, que eu errei, gente? Quantas vezes eu tive que desenvolver a habilidade da coragem com a possibilidade, assim, de algo drástico acontecer? E eu fiquei muito reflexiva, porque eu falei, gente, isso é muito verdade. Às vezes a gente tá precisando mesmo de ser um pouco louco. Ser um pouco louco. Das pessoas falarem, gente, mas que loucura, ela fez isso. E aí você fala assim, pois é, eu fiz. E eu tô pensando isso aqui agora com vocês. Quantas vezes eu tive que ser um pouco louca e ir além do óbvio? E além do possível desfecho. Porque tem hora que é realmente sobre além do possível desfecho e acreditar que aquilo vai ser diferente. Porque você tá fazendo algo um pouquinho diferente. E o que me colocou em um lugar, né, de hoje ser uma referência, ser uma autoridade dentro do meu segmento, me destacar naquilo que eu faço, foi justamente a coragem de romper a bolha, sabe? De ir um pouquinho mais além, de acreditar um pouco mais, de não ter medo do risco. Eu acredito que o medo é nada mais nada menos do que um alerta da nossa mente falando assim, olha, fica atento porque isso pode dar muito ruim. Mas o medo não é uma barreira intransponível, pelo menos não pra mim.
Então, todas as vezes que eu sinto medo, inclusive, eu falo, gente, se eu tô sentindo medo é porque é algo grandioso e a chance disso dar muito certo é imensa. Então, todas as decisões que eu tomei com medo, elas no final das contas deram certo, porque se elas não deram certo pelo fato de ter acontecido o que eu idealizava, elas deram certo pelo fato de me aprimorar e lapidar ali a minha força, o meu caráter, a minha experiência e o meu amadurecimento. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é que você consiga aprimorar a sua coragem. E a gente só aprimora a nossa coragem se nós vencermos a barreira do medo. Então não tem outra forma de aprimorar a nossa coragem senão arriscando, senão se expondo ali na brecha, senão indo além do medo. Então, o medo é um aviso para que você calcule os riscos, para que você consiga prever o cenário, o pior cenário, mas também prever o melhor cenário. E aí, a partir disso, seguir em frente. Todas as vezes que eu senti muito medo, eu parei, eu analisei as possibilidades, eu entendi o que eu faria se desse muito ruim. E eu entendi também os caminhos que se abririam se desse muito bom. E por incrível que pareça, deu mais bom do que ruim. Então, eu queria te aconselhar, com muita fé em Deus, pedindo uma direção divina, acreditando na força que vem do Senhor, a exercer a sua coragem e ir além do medo que hoje está no seu coração. Eu desejo de verdade que você viva experiências muito incríveis, rompendo esse ciclo de medo, aflição e insegurança para desfrutar de uma coragem divina que abrirá muitas portas para vocês. Um excelente dia, independente do horário que você está assistindo. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser, com quem você sentir no seu coração e me contem o que vocês acharam e se isso edificou a vida de vocês de alguma forma.